Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E esse, como sempre, é o nosso vídeo de pré-abertura de mercado, na qual eu trago as notícias que movimentaram a semana e o final de semana, ações para ficar de olho, análise gráficas do Ibov e do nosso famoso dólar, criptomoedas. E sem enrolação, vamos direto para a vinheta e já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui, ora, sejam citados. Bom, mais uma semana de queda no Ibov, voltamos novamente para um ponto importante, já vamos ver isso no gráfico. Essa semana eu decidi não trazer nenhuma ação na nossa colocação das ações para ficar de olho, e vou mostrar o porquê eu não fiz isso, porque eu encontrei uma posição de certa forma desconfortável em relação ao movimento, né, que o mercado tem tomado, e eu acho que não é o momento, né, de se estar abrindo, pelo menos nesse exato momento ou nessa semana, apesar de estarmos entrando numa semana de forte movimentação no mercado, grande volatilidade. É uma semana que, dentro dos indicadores econômicos, né, e a agenda está muito lotada, muito pesada para todos os efeitos, e também com o início dos balanços das empresas aqui no Brasil e continuação da demonstração também das empresas nos Estados Unidos. E um dos primeiros fatos que me trouxe a não trazer, né, nenhuma ação em específico, mesmo estando no início da temporada de resultados, né, aqui no nosso radar de mercado, foi justamente essa situação. Deixa eu até fazer um pouquinho diferente. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Foi justamente essa questão aqui, ó. Bom, continuamos com um volume bem forte de saída de capital estrangeiro do Brasil. Primeiro ponto, né? Já somam 0,948 milhões em saída. Só para vocês terem uma noção, da semana passada para essa semana, a diferença está em torno de 2,526 milhões, ou seja, foi, na realidade, essa semana foi responsável por literalmente 50%, né, da saída de capital, ou foi o dobro em relação da semana passada e da semana anterior, tá? Só para a gente contextualizar essa primeira questão. Então, mediante a isso, eu não me senti confortável, até porque o mercado está numa posição, vamos dizer que bem estranha em si. Segunda questão, posição dos investidores estrangeiros, né? Posição dos investidores estrangeiros continua short ou vendida, né, para alguns, com um total de 204,415 milhões para os vendidos e 199,467 para os comprados, tá? Ou seja, os investidores, eles não enxergam, pelo menos os investidores estrangeiros não enxergam, pelo menos no momento, uma retomada, né, da condição da nossa bolsa brasileira, tá? Então foi um dos motivos que eu não vou trazer nenhuma ideia, né, nada que eu acho que seja relevante, apesar de ter visto, né,
algumas posições interessantes, mas eu acho que não é o momento, vamos colocar assim. Bom, dentro das notícias, a Cash 3, né, a Melius, propõe desdobramento das ações de 1 para 6. Bom, o fato vai acontecer propriamente, vamos dizer assim, um pouquinho mais à frente, né? Os acionistas Melius Cash 3 votaram sobre a proposta de desdobramento da ação da companhia na proporção de 1 para 6, conforme aprovada e o Conselho de Administração nesta sexta-feira. Os acionistas Melius votaram a proposta de desdobramento na Assembleia Geral Ordinária que aconteceu no dia 23, sexta-feira. Atualmente a companhia, né, conhecida como Cashback, contam com 133.933.000 ações ordinárias emitidas com desdobramento. Cada papel se dividirá em 6 e assim o preço do ativo diminuirá na mesma proporção. Bom, para quem estava esperando uma oportunidade de entrar na empresa, pode ser um bom momento, né? De 1 para 6, vendo pelo valor da cotação da Melius hoje, né? No fechamento do pregão de sexta-feira, as ações da Cash fecharam em R$ 71,40, né, o que daria aproximadamente R$11. Deixa eu fazer aqui rapidinho. R$71,40 dividido por 6, o que daria hoje no desdobramento cada ação por base de R$ 11,90, né? Pelo preço do fechamento de sexta-feira. O que facilitaria, de repente, a entrada, né, de muitos investidores, ou vamos dizer assim, e traria também uma melhor liquidez das ações no mercado. Eu vejo como positivo para todos os efeitos. Maior liquidez significa maior facilidade de negociação, né? Desde que, para todos os efeitos, não acabe assim, caindo na mesmice de algumas empresas que acabaram fazendo isso e, pelo excesso de ações no mercado, depois acabaram tendo que passar por um processo de recompra, né? A não ser que seja por pontualidade. Dentro das informações públicas de resultado e informações trimestrais, nós temos a EDP, TIM, Klepper Weber, Eco Rodovias, Unidas, Fleury, Ipera, Atacadão, CSN, Gol, Açaí, que é a Sendas distribuidora, Vamos, Uzi Minas, VEG, Grupo GPA, Unidas, Grendene, Rente, Movida, ISA, Duratex, Vale, Odontoprev, entre outras, né? Ou seja, temos uma agenda bem diversificada para essa semana. Olhando as operações em aberto, temos algumas coisas para falar, mas antes vamos para o nosso gráfico. Vamos dar uma olhada inicialmente no Ibov e no dólar, para ver qual é a situação e o que nós podemos achar de posicionamento. Bom, o Ibov fechou no dia com uma queda de 0,87. O dólar também acabou recuando um pouquinho, 0,4 no dia. O grande problema, a meu ver, é o quê? Esse ponto específico aqui, que para todos os efeitos era um suporte, né? No momento acabou virando uma resistência, nós passamos um pouco para baixo. E tem algumas notícias essa semana que estão bem nada confortáveis, vamos colocar assim, para o mercado. A visão de que de repente o mercado, vamos dizer assim, poderia parar nessa correção aqui para mim e ficar andando de lado, como tá para mim no momento há uma pequena reversão. Eu acho até uma possibilidade maior dele voltar aqui para essa região dos 122 mil pontos, né? Já chegou inclusive a tocar
dentro da nossa região aqui próxima dos 122 mil pontos, mas voltar para cá para ganhar força novamente, para depois voltar para tentar romper de novo esse patamar aqui dos 125 e 500 mais ou menos até os 126 e 500, né? Ganhar força e tentar voltar para as máximas. Olhando pelo semanal, continuamos travado, literalmente na mesma região, sem grandes modificações. Olhando o volume financeiro nas últimas semanas tem sido bem abaixo, né? Mostrando principalmente o desinteresse do mercado em negociar nos valores atuais, né? E de certa forma esperando uma série de indecisões e indefinições dadas pela algumas condições políticas, questões aí da tal do aparecimento da nova variável, né, ou nova variante, ou seja, tem criado algumas indefinições. Tivemos, vamos dizer assim, um recuo forte do petróleo na última semana também. Tivemos também o problema, vamos dizer assim, com a China com relação a controle, né, principalmente sobre as commodities, ou seja, tem algumas indefinições bem fortes aí, e o que de repente pode dar um gás, pelo menos durante essas próximas 2 ou 3 semanas, seja a temporada de resultados. Porém, ficamos na questão de se é que esse gás vai ser suficiente, né, para manter o mercado aquecido. Olhando aqui pelo estocástico, apontando para baixo, na posição mediana, ou seja, sem tendência por enquanto, mercado para cima e para baixo. Olhando para o teste, nos dá de certa forma um alívio, né? Porque para todos os efeitos, a gente olhar ali, mesmo que muito, vamos dizer assim, breve, né? Ainda continuamos com uma linha de tendência de alta, né? Aqui pelo semanal, vamos ver pelo diário como é que está essa situação. Pelo diário já não fica tão claro essa situação, né? Mas pelo semanal, principalmente, ainda dá se pegar desse último ponto aqui embaixo, né? Continuamos ainda com uma linha de tendência de alta, se mantendo, ainda longe, né? De certa forma, dessa primeira posição de topo. Aqui que estaria situado aqui entre os 103 mil pontos, né? Porém, bem interessante, porque acima, né, há uma pequena divergência aqui, chegando na casa dos 102 e com uma divergência em relação àquele ponto ali dos 112 aos 117 mil pontos. Então, ficar de olho e acompanhar. Olhando para o dólar, o dólar continua enrolado aqui entre esse fundo importante aqui, ou melhor, esse fundo importante para todos os efeitos aqui, que se tornou uma resistência forte, e um suporte que ele vem consolidando nessa região aqui dos 507, 507 a 501, né? Foi aquela região onde ele fez uma mínima, voltou e agora fechou a semana, mais propriamente a sexta-feira, literalmente no 0 a 0, né? Queda de 0,07. Olhando pelo semanal, ele acabou fechando com uma pequena alta de 1,60. Porém enrolado aqui entre essas duas situações. Abaixo ainda das duas médias, né? Voltou e se segurou aqui na média móvel de 72. Tocou
A média móvel de 21 sentiu e voltou para todos os efeitos. Ainda não apresenta para todos os efeitos grande força. E se a gente olhar aqui, né, pelo ABV, bem para baixo. Olhando o ajuste, bem abaixo ainda dos valores. Olhando tendência, ele vem mostrando para todos os efeitos volumes bem expressivos, tanto na compra quanto na venda, pelo menos nas últimas 2 semanas. Pela média do diário, ainda enrolado aqui, né? Tocou a parte central das bandas de Bollinger, tentou subir, não conseguiu, voltou, tocou de novo, está se segurando na porção superior ainda, por enquanto. Sexta-feira, mesmo volume de venda, foi abaixo, né, do volume médio, diferente dos volumes de venda das semanas anteriores e abaixo do volume de compra da semana anterior também. Então, aguardar o movimento, que por enquanto não vejo nenhuma definição em específico. Bom, dentro das nossas ações para ficar de olho, dessa semana, como eu falei, nós não temos nenhuma posição. Vamos dar uma olhada como é que ficou a posição da semana anterior. Semana anterior nós tínhamos falado de Petrobras, Azul, Itaúsa, Minerva e MRV. Petrobras na semana anterior tinha aberto em 27,58, feito uma máxima em 28,20, uma mínima em 26,58 e fechado em 26,68 com a queda de 2,95%. No final da sexta-feira agora, dia 23, fechou em 26,74, uma alta bem leve de 0,22. Se formos trazer isso para o gráfico, Petra 4, semanário não, vamos colocar no diário, fica melhor. Bom, caiu, veio para dentro do nosso ponto de entrada, para todos os efeitos. Primeiro ponto de saída, vamos colocar aqui que eu não coloquei. Seria mais ou menos por aqui, com primeira saída na base de 5%, colocando pela posição aqui entre 27 e 59, primeira saída 25%. Porém, ficar de olho, como eu falei, porque essa semana ela começa bem estranha, né? Pelo que eu tive olhando e pelo que eu tive sondando inicialmente. Para vocês terem ideia, o mercado lá fora tá agora, vamos dizer, no pré-market, né, para todos os efeitos, ou no after, como vocês preferirem chamar. Ele tá com uma queda de quase 0,5%. E tem alguns indicadores que não estão numa posição muito saudável. Então aqui seria a base, seria a primeira saída, e a segunda, como sempre, né? Ou perdendo a média móvel de 21 no semanal, ou voltando aqui para todos os efeitos para a última máxima aqui na casa dos 29, que daria um lucro máximo de 13,60%, né, por cento aproximado, 13,23%. Então, para todos os efeitos, teoricamente, teria dado uma entrada. Por enquanto, estaríamos no positivo, mas como eu falei, aguardar muito o movimento dessa semana. A próxima, a Azul, abertura em 41,76, máxima em 43,79, mínima em 40,37, fechamento em 40,50 com uma queda de 1,72. Na sexta-feira agora, dia 23, fechou em 39,70 com mais 1,98 de queda. Vamos ver como foi marcado. Bom,
para todos os efeitos, a marcação estava certinha, teria dado já a entrada. Primeira saída estaria mais ou menos por aqui. Vendo pela porção central. Saiu, voltou, parou agora em 39,70. Para todos os efeitos, por enquanto, segue o jogo. Ou quem não se sentiu confortável, totalmente como eu falei, para a semana não está uma semana muito legal, e entrou por aqui, por exemplo, né? Para todos os efeitos, dá para sair aí com um lucro de 1,20 se abrir mais ou menos nesses níveis aqui. Daqui a pouco, na segunda-feira. Próxima, Itaúsa. Abertura em 11,22, máximo em 11,64, mínima em 11,07, fechamento em 11,11. IT SA4. Mais uma situação, já deu logo de cara a entrada. Primeiro ponto de saída, teoricamente, seria mais ou menos por aqui. Vamos colocar aqui a referência. Lembrando, como sempre, gente, isso aqui não é recomendação de compra, venda ou manutenção, né? É só a minha visão dos possíveis pontos de entrada e saída, né? E parciais, tá? Como eu sempre falo, a compra, venda ou manutenção de um ativo tem que ser feito com uma análise muito bem detalhada, não levando apenas a análise gráfica de um vídeo no YouTube, mas sim levando em consideração todas as variáveis, vamos assim, e todas as posições da empresa, além de que cada pessoa tem um jeito operacional diferente, né, e uma forma diferente de olhar os indicadores. Tá? Então essa aqui, como eu disse, é a minha visão particular, né, relativo ao posicionamento desses papéis. Teoricamente, primeiro ponto de saída aqui, segundo ponto, voltando aqui para as máximas, com 9,29, ou quem tentar esticar um pouquinho, até os 10%. Não está ruim, porém, para quem pegou logo na entrada aqui, bateu, voltou, está com um ganhozinho aqui de, teoricamente, 0,80, né? Se pegar pelo ponto baixo, se conseguiu comprar mais aqui embaixo, está dando 1,15. Como eu falei, dependendo da movimentação, eu não estou de cabeça aqui com a data de divulgação de resultado da Itaúsa para poder ver se eu como vi, também não acompanhei, né, os resultados dela essa semana. Outra, Minerva. Abertura em 9,39, máxima em 9,69, mínima em 9,27, fechamento em 9,39 no dia 23, no semana anterior, né? Alta de 0,43, fechamento na sexta-feira 9,44, breve alta também de 0,53. BIF3. Essa aqui, para todos os efeitos, não chegou a entrar dentro da nossa possível zona. Aqui pode sim ainda ser, vamos dizer que ainda é uma possibilidade válida. Por último, MRV. MRVE. Não deu a entrada no dia 19. Teria dado aqui entre o dia 20 ou o dia 21. Porém,
A ação cruzou para baixo e vem no movimento de baixa. Quem pegou na faixa média, 4%. Primeiro ponto de retorno seria aqui, ó. Vamos colocar já a marcação. Seria justamente nesse... É um topo e um fundo na realidade, né? Para todos os efeitos. Continuando. Teoricamente ainda está valendo. Aguardar essa semana para ver o desfecho de mais essa operação. Voltando para as notícias. Bitcoin avança 12%. Conseguiu dar uma boa puxada, né? Conseguiu se desvencilhar daquela região ali dos 30, 32 mil pontos, que ele não conseguia, voltando a ser negociado. Agora há pouco, inclusive, na casa dos 38 mil dólares, avançando cerca de 12,92% nas últimas 24 horas, né? É um movimento de forte alta, levou o valor total de capitalização no mercado Bitcoin para 681,5 bi, com a representação de 46,69% do montante total de capitalização das criptomoedas. Eu quero chamar a atenção para esse movimento aqui, que foi um movimento que ele aconteceu literalmente, tá? Eu não tenho como... Vamos ver se eu consigo colocar o gráfico aqui para vocês. Rapidinho, peraí. Deixa eu dar uma pausada aqui. Achei aqui. Deixa eu só tapar um negocinho aqui rapidinho, para que não apareça alguns dados meus. Pronto. Bom, coincidência ou não, no momento que o Bitcoin estava subindo, olha só que interessante, ó. Olha o tamanho da barra nas últimas 24 horas do Dow Jones. Pode ser viagem minha? Pode. Posso estar viajando. Não tem problema. Mas o que eu enxergo aqui para todos os efeitos? Uma fuga de capital da bolsa para Bitcoin. E o valor aqui foi bem forte, não foi pouca coisa não, tá? Foi bem forte mesmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Não vai dar para colocar aqui não. Só para fechar. Aqui. Pode ver que o volume foi altíssimo, mas a força vendedora foi muito grande. Olha só, não conseguiu andar muito. Desde o dia 23 de manhã, né? Olha só, mercado subindo, porém, ó, os volumes. Sempre os volumes da venda têm estado muito fortes. Aqui, ó. Mesma coisa, olha só. Volume na venda alto, volume na venda. E esse aqui é principalmente agora do dia 25. Pequeno, pequeno, pequeno. Aqui, ó, de novo, 25, 21 e os volumes continuam alto na venda. Para mim, isso aqui foi uma evasão de divisa da bolsa para criptomoedas por algum motivo, né? Que não é um movimento que acontece para todos os efeitos toda hora. Voltando aqui, para a gente ir finalizando, caminhoneiros e entidades seguem divididas sobre adesão à greve, né? Ou seja, de novo o fantasma da greve dos caminhoneiros, né? Vídeos de transportadores organizados e movimentos circulam pelas redes sociais na manhã deste domingo. Em Barra Mansa, Rio de Janeiro, caminhoneiros estendem faixa dos autos próximo à rodovia Presidente Dutra e se unem em posto de combustível.
nas faixas, quanto dizeres como estamos no limite e os pedidos de preço justo do diesel, do lembrete do cumprimento da lei número 13.703, que destituía a Polícia Nacional de pisos mínimos de transporte rodoviário de carga, né? Ou seja, mais uma vez voltamos ao fantasma, né, da greve dos caminhoneiros. Infelizmente, boa parte desse problema da greve dá-se principalmente aos governos estaduais, né, que mesmo após o governo federal ter dado isenção do ICMS, os governos, vamos dizer assim, predatoriamente aumentaram o valor do ICMS estadual na venda dos combustíveis, né, que é uma verdadeira patifaria, para não falar outra coisa, fazendo com que, em vez do preço do diesel e dos combustíveis em geral caírem na bomba, continuasse se mantendo, e com a alta, principalmente com as altas consecutivas, né, principalmente do barril de petróleo internacional, já que o preço nacional segue, né, o mercado internacional, o preço do combustível continuou subindo, mesmo com isenção de impostos. Dentro das notícias, essa é importante para quem é acionista da Fleury. Fernando Leão renuncia cargo e será substituído por José Filippo. Isso não estava na conta acontecer, né? Na qual a Fleury informa que recebeu o pedido de renúncia do diretor executivo de Finanças e de Relações de Investidores, Fernando Augusto Rodrigues Leão, filho. Ele permaneceu no cargo de 31 de junho e será substituído por Antônio de Almeida Filippo a partir do 1º de agosto. O Felipe era CFO da Natura, né, desde 2018, e antes ocupou a posição como principal executivo de finanças na Embraer, PK e CPFE. Segundo a companhia, Fernando Leão teve atuação determinada, fornecimento de recentemente na área de finanças e em projetos que alavancaram o crescimento da companhia. Foi algo que não estava no cronograma da empresa. Eu particularmente não conheço, né, as competências do senhor Filippo, apesar de ele já ter atuado em várias empresas, né? Para saber como foi a atuação dele, teria que olhar para todo efeito de cada uma dessas empresas que ele trabalhou nos períodos respectivos. Mas é uma mexida que normalmente sempre dá uma balançada nas ações. Criptomoedas. Hoje, Bitcoin, né? Diferente da semana passada, né? Um espelho bem diferente. Semana passada caindo 1,78 e hoje subindo 12,92, o que daria uma alta em relação ao mesmo horário que nós medimos semana passada de quase 14%. Porém, Bitcoin, só lembrando, ele está voltando próximo justamente daquela resistência extremamente complicada, que é a resistência dos $40 mil. Se conseguiu atropelar, o que, como eu falei, não acho, nesse momento, no atual cenário, não acho muito difícil, principalmente como eu disse, eu acho que é ali aquela caída, aquela queda forte da Bolsa Americana tem a ver com esse aumento de interesse por Bitcoin, por algum motivo em especial. Eu não consegui identificar no mercado nada mais, né? Mas como sempre, seguimos comprados, né? Ethereum também seguiu com alta de 7,41, antes uma queda, né, que vai dar mais ou menos o mesmo valor do Bitcoin. Tether não acompanhou para todos os efeitos. Binance com uma alta de aproximadamente 8,22 e o ADA também acompanhando com uma alta de aproximadamente também 11 a 12% também. Criptomoedas se valorizando nas últimas horas. Hypera apresenta resultado de lucro líquido de 470,6 milhões no segundo trimestre. O resultado já era esperado, né, pelas prévias da empresa. Vinha com bons resultados, a empresa vem fazendo muitas aquisições, né, apesar de já estar bem esticada, né? A última aquisição dela, inclusive, ela acabou dando uma esticada grande, acabou devolvendo boa parte, né, do movimento nessa semana, principalmente pelos ruídos internos, mas continua sendo uma boa empresa para investir. E como se diz, né, o que dá lucro não é prejuízo.
Banrisul, essa aqui eu acho que pegou alguns dos acionistas, vamos assim, despreparados. Informou na sexta-feira que concluiu a apuração de cálculo de ajuste do valor de 48.780.922, previsto no contrato de cessão dos serviços sobre folha de pagamento do Estado do Rio Grande do Sul, firmado em 17 de junho de 2016. Lembrando, esse contrato ele tem duração de 10 anos, né? Ou seja, toda vez que houver reajuste, a empresa vai ter que desembolsar. Para todos os efeitos, o resultado foi positivo, ou melhor, positivo não foi negativo, e refletiu diretamente na queda das ações no curto prazo. A longo prazo, para todos os efeitos, ela deve conseguir digerir até o próximo reajuste, caso haja, né, desse cálculo. Notícia extremamente positiva para a IR Brasil, né? IRBR, como digo, alguns amam, outros odeiam. O maior investidor pessoa física, né, do Brasil, ou talvez da América Latina, não sei. Basta leva 1,5% da empresa e indica novo CEO, né, para a IRBR. Bom, a entrada do investidor, vamos dizer, de tão grande peso na empresa mostra que a empresa realmente vem mostrando, né, que vem se reinventando, vem apresentando, por enquanto, não tão bons resultados, mas muito melhores do que os resultados da empresa em 2020. Eu particularmente acho que a empresa está apanhando muito, e eu acho que até em relação à cotação, se a gente olhar os fundamentos da empresa no final do ano passado, né, que a empresa estava ali em torno de R$8, e os fundamentos da empresa hoje, com a empresa a R$5, a R$5,70, R$5,80, eu acho, vamos dizer assim, que o valor da empresa está bem abaixo da média, né? Então, pode ser, é bem positivo a entrada do Barsi, que mostra, vamos dizer assim, que ele, que é um cara que normalmente não costuma colocar dinheiro em furada, né, está entrando na empresa, então ele acredita na reestruturação da empresa. Fechando as notícias. O número de investidores de Bitcoin triplicou nos Estados Unidos nos últimos 3 anos. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e mostrou que o número de investidores detentores de Bitcoin dos Estados Unidos saltou de 2% em 2018 para 6% em junho de 2021. O estudo em questão foi realizado pela Gallup, uma empresa de análise e consultoria global. Para a investigação, foram considerados investidores os adultos que aplicam 10 mil ou mais em ações, títulos ou fundos múltiplos. A empresa informou que a taxa de detenção de Bitcoin dos investidores com menos de 50 anos mais que quadruplicou. No final de 2018 eram cerca de 3% e agora a taxa é de 13%. Ou seja, muita gente acreditando nas moedas digitais, mesmo com todas as incertezas do mercado, questões, vamos dizer assim, de países criando moedas digitais para serem utilizadas internas e externamente, questão, vamos dizer assim, de regulação por alguns órgãos e por alguns países, né? Mas ainda há, pelo menos por enquanto, um futuro próspero para o Bitcoin. E com isso encerramos, senhores e senhoras e senhoritas. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe seu like ou dislike, não tem problema, porém, digo que você gostou ou não gostou dos vídeos, e compartilhe nosso conteúdo para que mais pessoas possam chegar até o nosso canal. E como sempre, tendo alguma novidade, em especial dos materiais que acompanhamos ou das empresas que acompanhamos, eu sempre trago aqui no canal durante a semana. Um bom dia a todos e bons investimentos.